Como preservar a saúde emocional durante esse contexto de pandemia? Coronavírus, pandemia, adversidade. Estamos vivendo em meio a uma das maiores pandemias da história. E é sobre esse tema que iremos conversar com a professora e psicopedagoga Suzana Alves e com a professora e psicóloga Yara Lima. Na Cooperil, elas são aplicadoras do programa educacional Escola da Inteligência, que foi idealizado pelo psiquiatra e escritor Augusto Cury. Eu sou o Gustavo Ribeiro e esse é o Cooperil On. Estamos aqui com a professora e psicóloga Yara Lima. Bem, Pro, estamos vivenciando de maneira singular esse contexto histórico de pandemia. Como a inteligência socioemocional pode nos ajudar nesse momento traumático? Bem, vamos lá. A pandemia ela chegou em um momento, né, que as famílias estavam muito distantes. Geralmente as famílias não estavam convivendo de uma forma tão intensa. Então, esse momento, como você falou, histórico, que realmente vai ser um momento histórico de ficar em livros e tudo, ele trouxe muito mais do que uma questão social do mundo, do país e tudo, trouxe uma questão social para dentro da nossa casa, né? Então, a inteligência socioemocional, ela vem muito nesse sentido de convivência, de comunicação entre pais e filhos, professores e alunos. Então, vem muito nesse contexto como um pilar para que esse diálogo fique melhorado, para diminuição de ansiedade, para rotina, né? E também para toda essa questão de reconhecimento seu com o próximo, reconhecimento seu com você mesmo, né? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, traz as competências socioemocionais como habilidades a serem desenvolvidas pelas escolas brasileiras. Afinal, por que essas habilidades ganharam tanta importância nesses últimos anos? A BNCC, ela traz as habilidades socioemocionais na sua competência de número 8, quando ela trata do autoconhecimento, controle, né, das emoções, gestão de pensamento. Então, são habilidades muito necessárias para as escolas, exatamente por conta dessa convivência, né, que até já foi dito, por conta dessa convivência social, por conta dessa comunicação, para que melhore o diálogo e tudo. E assim, hoje, nós estamos vivendo numa era, né, numa época de afastamento de pessoas. A gente vê que a tecnologia tomou um espaço muito grande. Então, as habilidades socioemocionais dentro da escola faz com que essas crianças desenvolvam a habilidade de conversar, faz com que essas crianças também desenvolvam habilidades de falar sobre assuntos que talvez elas não falariam dentro da família, né? Assuntos que muitas vezes não surgem no seu contexto familiar. Então, ser mediador da escola da inteligência dentro da escola, né, de uma escola de ensino infantil ou de ensino médio, ensino fundamental, faz com que esses alunos tenham a oportunidade de tratar de assuntos importantes, assuntos que eles vão levar para a vida deles, para a vida adulta, de uma forma leve, de uma forma com que eles possam falar e ser ouvidos também, o que é muito importante na escola. Sim. Qual a importância da escola na formação emocional dos alunos? A escola ela tem um papel fundamental na questão emocional, né, de todos os alunos, seja criança, seja adolescente, enfim. Porque a escola é um meio onde a criança, vou tratar mais especificamente da criança agora, aprende a lidar com outras pessoas, né? Ela sai daquele contexto familiar de pai, mãe, irmãos e começa a conviver com regras maiores, com outras pessoas, começa a ter um contexto social maior e é ali que ela vai aprender muita coisa social, né? Ali que ela vai aprender a ter regras, ali que ela vai se frustrar, ali que ela vai ter sentimentos muito intensos. Então, a questão socioemocional vem para que essa criança, esse adolescente, aprenda a lidar com essas emoções, aprenda a gerir esse pensamento, aprenda a não agir de uma forma tão impulsiva, né? Então, ele aprende tanto a lidar com ele mesmo, quanto a lidar com o outro de uma forma melhor, mais adequada, com uma funcionalidade maior também. Agora estamos com a professora e psicopedagoga Suzana Alves. A Cooperil adotou o programa Escola da Inteligência com o objetivo de desenvolver a educação socioemocional dos seus alunos. Pro Suzana, como você poderia esclarecer para a gente o que é exatamente esse programa e como ele funciona? Bom, o programa Escola da Inteligência, ele foi pensado pelo Dr. Augusto Cury há mais de 10 anos, baseado na inteligência multifocal, com o objetivo de desenvolver as habilidades socioemocionais, as relações saudáveis e a proteção da emoção, melhorando a qualidade de vida dos alunos e o desempenho escolar.
Como a Coperil adaptou o programa da Escola da Inteligência para esse período de pandemia? Assim como as outras disciplinas, a disciplina de Educação Socioemocional, ela também passou a ter aulas remotamente. Além disso, disponibilizando vídeos pelo Portal Jovem e o Portal da Inteligência. Né? O cuidado que a gente tem de atender os alunos e as suas famílias por meio das ferramentas como WhatsApp, e-mail, né? E estar sempre mais próximo desses alunos, oferecendo o suporte necessário para passar esse período tão atípico. Proiara, buscando na inteligência socioemocional, quais suas orientações para diminuir o estresse diário? Olha, Gustavo, a irritabilidade e os níveis altos de ansiedade estão sendo os maiores problemas dessa convivência familiar, né, voltado para home office, voltado para aulas remotas. Então, para que a gente ajude, né, numa diminuição dessas problemáticas, acredito que algumas das dicas mais funcionais, assim, mais adequadas dentro do ambiente familiar, seria, primeiramente, uma rotina bem estabelecida, né, para que a criança, o jovem, tenha certinho os horários do que ele vai fazer, para que ele não fique desorganizado durante o seu dia. Levantar e não tirar o pijama também é um problema, porque a criança vai ficar naquela preguiça, aquele jovem vai ficar naquela preguiça. É ideal que a criança acorde e troque de roupa para modificar aquele humor, né, do dia. É interessante também que os pais fiquem atentos à motivação dessas crianças, né, e desses jovens, que não fique focado apenas nas aulas e que esses jovens precisam também de momentos legais, de momentos de prazer, momentos de motivação, momentos de fazer coisas que elevem a autoestima. E isso não só os jovens e as crianças, como os pais também. Precisam precisam desse autocuidado mesmo. E o que seria esse autocuidado? Seria exatamente ter momentos leves, né? Momentos que vão fazer com que ele se sinta bem, com que ele se sinta vivo, né? É legal que a gente não fique focado apenas nesse problema, ou então nesse home office, nesse ensino à distância. E outra coisa seria, também como eu já cheguei a falar sobre os professores, não fazer com que eles não rotulem o filho, né? Um problema que aconteceu em casa, não rotule, não chame aquela criança voltado para aquele problema, porque a gente acaba fazendo com que essa criança se ache o problema, se considere, né, aquele problema. Então, quando você for reclamar, que você reclame ou que você fale sobre aquilo, sobre aquela atitude, e não você é tal coisa, você é muito isso, você é... Porque a criança pode se rotular em relação àquilo e pode aumentar ainda mais toda essa problemática. Para Suzana, qual a importância de a gente abrir esse espaço para a arte e cultura no meio dessa rotina de isolamento? Historicamente, a arte ela é uma linguagem importante para a gente extravasar as nossas emoções, tanto para quem cria quanto para quem aprecia. Então, a arte ela ganha um lugar importante nesse período meio difícil, adverso, porque ela nos oportuniza uma linguagem de expressar aquilo que a gente está sentindo e ter um contato mais íntimo conosco mesmo, né? Quem nunca se emocionou vendo uma cena de filme, ouvindo uma música, nesse período a gente consegue fazer isso com mais leveza ou com mais serenidade, e isso vai melhorar a nossa relação conosco mesmo e também identificar as nossas emoções, validando também. A arte, ela assume um papel bem importante nesse período. As emoções ficam mais intensas, né? Sim. De forma geral, como fortalecer a saúde emocional em meio a esse contexto de emergência sanitária? O mais importante nesse momento é enxergar as coisas com mais leveza e mais serenidade. Parar, observar e nos escutar, né? Se escutar é muito importante nesse momento, porque também é uma oportunidade única da gente se conhecer. Segunda coisa é entender esse contexto com sabedoria e maturidade. Entender que a vida ela é breve e que a gente precisa vivê-la de uma forma madura, tranquila. A gente vai ter esse processo de ansiedade, de estresse e de incerteza, porque a gente não sabe como será o amanhã, mas a gente precisa também parar e viver isso com mais tranquilidade. E gerenciar pensamentos e emoções, né? Augusto Cury diz que a memória ela não pode ser deletada, mas ela pode ser reeditada. Então, a gente precisa reeditar esse filme e vivê-lo de uma forma, de uma experiência que é um desafio
né, de uma situação adversa, de uma situação atípica que a gente não esperava viver de uma forma tão intensa e tão rápida, mas que é necessário a gente proteger as nossas emoções nesse período. E a arte, como a gente falou lá anteriormente, ela é uma grande aliada também nesse momento. Então, esse é no nosso momento de se reinventar, né? Sim, sim. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, faça com que mais pessoas aprendam sobre a inteligência socioemocional.